Bom, o que é que isso tem a ver com o tal do nome do pai? Não é? O que é que o nome do pai tem a ver com isso? Não é? Bom, primeiro, falar rapidamente da ideia de nome do pai em Lacan, para que vocês entendam do que é que eu estou falando. Né? Porque eu não sei se todo mundo tem esse entendimento, essa leitura do Lacan. Vocês conhecem a história no Freud, de como Freud trabalha com o pai, né, com a figura do pai, no Totem Tabu, não é, no Moisés, enfim, no Édipo, não é, quer dizer, os mitos freudianos, de como Freud, para explicar uma questão difícil, uma questão do real, não é, que da origem da cultura, do simbólico e do próprio sujeito, Freud apelou para o mito e para a mitologia. Não é? Ele resolveu explicar essas coisas através da mitologia. É bem definido o mito, pelo Lévi-Strauss, por exemplo, que é exatamente aquilo que tenta esclarecer um enigma. Não é? Como os enigmas da existência a gente não tem explicação, mas a gente inventa uma história para poder explicar. Não é? O que é que o Lacan vai dizer sobre isso? O Lacan vai... É importante entender isso para saber por que Lacan vai para o nome do pai. Lacan vai fazer uma crítica a Freud, não é? E vai dizer que o Freud, né, com essa mitologia, ele imaginarizou demais a psicanálise. Não é? E o Lacan diz porque o Freud não analisou, não fez análise, né, o Freud, porque foi o primeiro, e o Freud, então, não analisou, na autoanálise que ele fez, a própria condição de judeu, não é, que ele tinha. Não é? Ele era tinha uma parte do desejo de Freud que não foi bem analisado. Não é? E, apesar do Freud se dizer ateu, não é? A gente sabe que não é assim, né? Não adianta você se dizer ateu, não se trata disso. Né? Isso não quer dizer que o discurso, que a religião não lhe afete, porque é a mesma coisa da gente dizer hoje que ninguém é cristão. É uma bobagem. Né? Quer dizer, o fato de você não acreditar em Deus não quer dizer que você não tenha sido afetado pelo cristianismo, pelo discurso cristão, ou o discurso da ciência, por exemplo. Né? Não faz sentido isso. Então, o Lacan vai dizer que Freud, com essas mitologias, com o complexo de Édipo, com o Totem Tabu e até mesmo Moisés, não é? O Freud estava tentando recuperar o pai. Né? A gente sabe, por exemplo, que a psicanálise e o sujeito moderno, todos nós, já falamos disso também no outros 3 encontros, nós somos esses sujeitos que fomos e estamos sendo afetados pela morte do pai. Não é? Quer dizer, o que é que a ciência fez? A ciência, desde aquilo que eu falei antes, né, quer dizer, aquele grande outro que sabia tudo e etc., foi destituído e o sujeito foi convocado. No lugar dele, o que nós colocamos foi o saber. Não é? Quer dizer, hoje, quem organiza o laço social não é mais aquele discurso ali que é o discurso do mestre. Não é? Quem organiza o laço social são os saberes. Não é? E quando eu digo saberes aqui, eu também já falei disso em algum momento para vocês, eu não estou me referindo ao saber propriamente científico. Não é? São saberes de todas as ordens, não é? O saber universitário, a lógica universitária, que organiza o laço social, o Estado, a política e etc. Que haja uma religião recalcada aí, tudo bem, não é? Mas, de todo modo, não é o agente principal do laço social, não é mais Deus Pai, não é? E nem tampouco o pai da família, não é? O pai de família, como se diz. Não é? Isso, obviamente, foi produzindo efeito em todos nós, não é? Inclusive no laço social. Essas referências tradicionais do pai, Deus, pai, etc., etc., foram sendo se fragilizando pela própria inserção do discurso científico. Não é? Porque veja que o que é que a ciência produz, isso que o PH estava colocando como uma foraclusão do nome do pai, não é? É que o saber não depende do pai. Vocês estão entendendo? O saber não depende do pai. Para a ciência, não tem pai. O saber, ele é uma produção, é uma coisa que você retira do real. Não é?
ele destitui completamente a figura do pai desse lugar, não é? E tem todo o processo que os filósofos, sociólogos, antropólogos e psicanalistas consideram e entendem que é esse processo moderno de a morte de Deus, a morte do pai, toda essa discussão, Nietzsche e etc., que a gente já conversou aqui em outros momentos, não é? Mas, fundamentalmente, isso quer dizer isso, de que a referência de sustentação do laço social e do discurso e do próprio sujeito não é mais essa figura paterna, não é mais o pai, deixa de ser, não é? E o Lacan vai dizer que o Freud, afetado por isso, não é? Porque o Freud sabia disso, de que o sujeito moderno é um sujeito órfão de pai, não é? Quer dizer, é exatamente por isso que a psicanálise existe. Hoje também eu estava conversando sobre isso, quer dizer, se você tem uma cultura, como era a nossa Idade Média, ou qualquer outra cultura, que se sustenta nessa figura soberana do pai, não existe psicanálise, não é? Porque se o cara tem uma referência, tem um grande outro todo, que dá toda a significação, não é? Cujo discurso da ciência, por exemplo, não fez esse efeito, numa cultura que o discurso da ciência não fez esse efeito que fez no mundo ocidental, não vai ter psicanálise, não é? Porque a psicanálise implica exatamente esse sujeito que foi afetado pelo discurso científico, não é? E que ele próprio vai ter que se virar e se dar conta de constituir um saber sobre o que se passa com ele. Não adianta ficar pedindo para o pai, não é? Ou rezando para o pai. Em psicanálise, o sujeito ele é convocado a tratar a própria orfandade, não é? Quer dizer, você é órfão e se vira com isso. Você vai ter que tratar isso de alguma maneira e produzir alguma borda, algum saber. Você precisa fazer um movimento de dispensar o pai. Falta a segunda parte, né? Contanto que se sirva dele, que possa servir dele. Mas a modernidade foi gradativamente dispensando o pai, não é? E veja que isso faz parte da própria condição do sujeito. Todo o processo de dissolução da lógica soberana e autoritária no mundo moderno tem a ver com isso, não é? Eu dizia isso em outro momento também, de que nós passamos o século XX todo nos livrando do pai, né? Dispensando o pai, tentando dissolver a estrutura autoritária, discursiva do mundo tradicional. O século XX foi, vamos dizer assim, o século de arremate ou de transição disso, não é? O difícil é você ver esse troço todo retornando, mas, de todo modo, o movimento foi esse, da gente dispensar o pai, não é? E isso, obviamente, tem a ver com o discurso da ciência, né? Do sujeito ter uma certa condição autônoma, entre aspas, né? Porque a autonomia também não existe, porque você não existe sem o outro. Mas foi toda uma tentativa de fazer se livrar do pai, né? Para não ficar numa condição de submissão autoritária a esse poder paterno, patriarcal e etc. Tudo que a modernidade construiu e que existe o risco de ser dissolvido no século XXI, não é? Então, o que o Lacan vai dizer que o que parece, que a crítica que ele vai fazer a Freud, é que Freud, mesmo sabendo disso, não é, quando ele funda, por exemplo, a ideia de complexo de Édipo, o próprio Totem e Tabu, não é? E até mesmo Moisés, apesar de que o Moisés, a gente pode até depois discutir sobre aquele livro do Safatli, alguma questão que você queira colocar, né? Porque o Safatli diz que não é bem assim, de que o Moisés não é a mesma coisa, o Totem e Tabu e etc. Bom, fica para depois, não é? Mas o Lacan vai dizer que o Freud, meio que, sem se dar conta, ele estava tentando recuperar o pai, ou recompor o pai, não é? E, nesse sentido, ele ficaria numa condição tanto quanto religiosa, não é? Se vocês, não sei se vocês, imagino que vocês já tenham lido aqueles textos de Freud sobre o Édipo, assim, são 4 ou 5 artigos que tem ali no miolo da obra dele, que você não vai encontrar um artigo sobre o Édipo em Freud, né? Você tem que construir a partir desses artigos. E tudo bem que depois de 1933, da Organização Genital Infantil, que é um texto marco também dessas discussões, o Freud começa a perder essa pregnância que ele tinha com o romance familiar, né? Quer dizer, aquela coisa dentro da cena edípica familiar.
Em 33, na organização genital infantil, ele troca o nome pênis por falo. Não é? Isso é importantíssimo, parece coisa boba, mas não é. Isso é importantíssimo para a psicanálise, porque enquanto o Freud estava preso à ideia de pênis, da diferença sexual anatômica, ele ficava preso à ideia empírica, pragmática da cena familiar. Quando ele troca pênis por falo, ele dá uma dimensão estrutural à questão. Não é? Então, isso é importantíssimo para a psicanálise. Mas veja que é tardio, né? 33. Né? É uma coisa tardia em Freud. Então, mostra como Freud estava preso a esse romance familiar, não é? E que o Lacan vai dizer exatamente isso, de que todos esses mitos freudianos, não é? De uma certa forma, tornavam Freud um religioso. Não é? Inclusive, no Seminário 17, ele diz assim, de que o Édipo é um sonho de Freud e que precisa ser interpretado. Não é? Por que Lacan diz isso? Porque o Lacan vai fazer uma alteração na prioridade dos complexos. Não é? Para Freud, o complexo de Édipo era primário com relação ao complexo de castração. Não é? Como se o complexo de castração fosse uma consequência do Édipo. E para Lacan, não, é o contrário. Não é? Veja que isso é importante. É importante, inclusive, para vocês entenderem o que é o nome do pai. Para Lacan, primeiro vem o complexo de castração. Não é? O complexo de Édipo já é uma tentativa de explicar o traumático e a impossibilidade de dizer desse traumático da castração. Não é? Por que você é homem ou mulher? Ah, porque cortaram o pênis das meninas. Por que você... De onde é que você vem? Ah, porque meu pai transou com minha mãe. Quer dizer, as cenas edípicas já são tentativas fantasmáticas de explicar os mesmos enigmas que os mitos, as mitologias tentavam explicar. O enigma da diferença sexual, o enigma da existência, nascimento, né? Quer dizer, uma série de enigmas que, na verdade, eles se originam, e essa é a tese de Lacan, se originam do momento em que você entra no campo da linguagem. A tese fundamental de Lacan é essa, de que no momento, o traumático qual é? É que no momento em que entramos no campo da linguagem, nós somos privados, e não castrados, privados de uma coisa, não é? Da coisa. Tá? Então, a primeira operação para Lacan, mais do que uma castração, é uma privação. Não é? Então, o que vem depois já é uma tentativa de dar conta disso, dos efeitos desse primeiro momento traumático. E é por isso que o Lacan, tudo bem que o primeiro Lacan, vamos dizer assim, a primeira desenvolvimento de Lacan, já era uma tentativa de transformar a cena edípica freudiana, do romance familiar freudiano, numa lógica estrutural e matêmica. Não é? Então, a primeira forma que Lacan tratou isso foi através da famosa metáfora paterna. Não é? Não sei se todos... A gente está trabalhando isso nos nossos encontros às quartas-feiras. Né? Quer dizer, o que é que Lacan vai mostrar? Ele vai, da mesma maneira, esse movimento que Freud fez trocando o pênis pelo falo, o Lacan vai trocar complexo de Édipo por metáfora paterna. Não é? Essa troca implica o quê? Em dar uma condição estrutural de linguagem ao Édipo. Não é? O que é que isso quer dizer rigorosamente em Lacan? De que o Édipo não é uma questão familiar e não é um romance familiar do papai, mamãe e filhinho. O Édipo é uma operação de linguagem, é uma metáfora, faz parte da estrutura de linguagem. E o sujeito precisa operar essa metáfora paterna, que não é propriamente o sujeito que opera. O sujeito, na sua relação com o outro, precisa constituir essa metáfora paterna como uma substituição significante, substituindo o desejo onipotente da mãe, não é, por um outro significante. Não é? Veja que o outro significante é segundo, não é? Um significante, nome do pai, que passa a sustentar todas as suas significações daí por diante.
dizendo de maneira mais edípica mesmo, o sujeito tem que se separar da mãe, não é? E entrar no mundo fálico paterno, não é? E ir atrás do que lhe falta, sustentado não mais no desejo materno. Porque se você fica preso no desejo materno, as coisas se complicam, não é? Se você fica preso como objeto do desejo onipotente, que é o desejo materno, isso pode produzir psicoses ou outras coisas, não é? Então, é por isso que a psicose não tem metáfora paterna, não é? Então, essa é a primeira forma como Lacan estruturaliza o Édipo, né? Dá uma dimensão estrutural ao Édipo através da metáfora paterna. Em 1964, não sei se vocês conhecem essa história, 63, 64, tal do Seminário 11, esse seminário iria se chamar Os Nomes do Pai. Não é? Lacan já falava do nome do Pai, não é? Só que ele falava o nome do Pai no singular. No Seminário 11, o Seminário 11 deveria ter sido o seminário sobre os nomes do Pai, no plural. O que é que houve? Não sei se vocês conhecem a história. O Lacan foi expulso da IPA, né? Até então ele fazia parte da IPA, da Associação Internacional de Psicanálise. Ele foi negociado, né? Foi como ele mesmo diz, ele foi excomungado, não é? da Associação Internacional de Psicanálise, não é? Foi negociado, aquelas coisas políticas de instituição e tal. Negociaram o Lacan e expulsaram o Lacan, doutor e mais uma meia dúzia de psicanalistas, mas que, na verdade, o alvo era Lacan, não é? Esses outros foram para disfarçar, não é? Eles queriam, na verdade, era botar o Lacan para correr. E ele tinha proferido uma única aula desse seminário Os Nomes do Pai, que está publicado, vocês devem ter encontrado, assim, naqueles, junto com o Triunfo da Religião, os livrinhos Triunfo da Religião, Os Nomes do Pai, tem outro que não me lembro qual é. Os Complexos Familiares. Ele, então, acaba esse seminário, não é? Ele suspende o seminário, que seriam os Nomes do Pai. Ele suspende o seminário e, por conta disso, vai resolver algumas coisas e volta com outro seminário que se chamou Os Fundamentos da Psicanálise, não é? Que é muito sugestivo. Na verdade, está traduzido como os 4 conceitos fundamentais, não é? Mas o nome rigoroso é Os Fundamentos da Psicanálise, não é? E é um seminário importantíssimo, porque é o seminário onde ele já tinha inaugurado o objeto A no seminário 10, não é? Mas no seminário 11 ele vai desenvolver toda a lógica pulsional e vai constituir uma outra concepção de inconsciente, não é? Inconsciente como irrealizado, enfim. Vamos dizer assim, o seminário onde ele, enfim, realmente se separa de Freud, não é? Ele diz que continua sendo freudiano, né? Ele diz, vocês que sejam lacanianos, eu sou freudiano. Mas a gente sabe que na obra é um momento em que ele deixa de desenvolver temas freudianos, não é? Restritamente freudianos. Até o seminário 10, todos são temas que Freud já tinha lidado, já tinha trabalhado, e de alguma maneira ele apenas discutiu, desenvolveu e etc. Depois do 10 em diante, e o 11 é o marco, né? Ele começa a criar outros problemas, não é? Para a psicanálise, não é? E a partir daí, veja, não é por acaso que é exatamente o tal do objeto A, que é o objeto, o motivo, vamos dizer assim, que ele começa a interrogar o nome do pai. Porque, veja bem, o nome do pai, o pai em Freud, o nome do pai da metáfora paterna, era um significante que interditava o gozo ao sujeito, não é? Quer dizer, o pai freudiano é um pai interditor. O nome do pai em Lacan também, o nome do pai da metáfora paterna, não é? É um primeiro momento onde o sujeito era interditado a ele um gozo absoluto com relação ao objeto materno, por exemplo, não é? Essa
é a lógica tradicional da freudiana da psicanálise. Não é? O que é que vai ser diferente a partir do Seminário 11 para Lacan? Não é? É que o nome do pai vai passar, exatamente porque Lacan descobre, porque é como se Lacan tivesse, ele já sabia disso, a psicanálise já sabia disso, mas ele tivesse radicalizado a dimensão do gozo. Não é? Ele vai mostrar, por exemplo, aquilo ali, não é? De que a própria estrutura de linguagem, não é? Todo esse processo de significação, ele não é anterior à dimensão do gozo. Ela é posterior, da mesma maneira que ele faz com a castração e o Édipo, né? Ele altera a posição primária e secundária dessas variáveis. Como assim? É como se você dissesse assim, não é? Primeiro vem a linguagem, depois vem o gozo. Não é? Isso é complicado porque fica como uma questão até o fim da obra dele. Né? E que a gente goza porque tem linguagem, vamos dizer assim. Não é? O corpo é gozoso porque tem linguagem. É isso também. Mas vai se desenvolvendo até o Seminário 17, por exemplo, uma outra concepção de linguagem, que é o quê? Que a linguagem passa a ser um aparelho de gozo. Isso quer dizer o quê? Que a linguagem ela vai ser uma estrutura de significantes que tenta fazer um tipo de amarração do gozo, de grafia do gozo do corpo. Não? Então, é como se você dissesse que a lógica teórica implica o quê? Que o objeto A vem primeiro. Não é? De que o gozo vem primeiro. Está entendendo? Então, como é que o gozo é interditado? Como é que o sujeito não goza? Vocês estão entendendo onde é que o problema que isso causa? Não é? Quer dizer, Lacan vai ter que desenvolver uma outra forma de lidar com o fato de que nós gozamos aos pedaços. E essa é a noção de objeto A. Não é? Não é que nós não gozamos, não é que é claro que nós não temos um gozo absoluto nunca, mas nós temos pequenos gozos, nós temos aperitivos de gozo, como o próprio Lacan diz. Não é? São pedaços de gozo. Não é? E a pergunta que se desenvolve a partir daí, qual é? É o que é que controla isso? Não é? Como é que o sujeito controla isso? Não é? Porque, mais do que ser interditado, o sujeito teria que produzir uma economia de gozo, ele teria que produzir uma forma de gozar. Não é? Vamos dizer assim, uma boa forma de gozar, de maneira que os próprios sujeitos não se apaguem nessa condição de gozo. Porque lembrem-se que o gozo, como todo excesso, não é? Ele apaga o sujeito. Não é? O gozo aqui, o tal do objeto A, é um excedente que não pode ser significado. Não é? Então, o nome do pai vai ser exatamente essa... Vou já parar, tá? Vocês perguntarem. O nome do pai vai ser exatamente esse significante que vai articular o sujeito com o gozo do corpo. Não é? Veja que é bem diferente. Mais do que interditar o gozo, o nome do pai vai autorizar um gozo. Não é? Vai permitir ao sujeito um tipo de gozo. Não é? Porque toda a estrutura de linguagem vai ser pensada agora como sendo algo que implica uma formatação do gozo do corpo. É como se a linguagem serve para isso. Ao contrário do que nós podemos imaginar, não é? Do que, por exemplo, uma concepção cognitivista de linguagem ou uma concepção simbólica da linguagem, de que a linguagem serve para comunicar, não é? Para a gente se comunicar. Lacan vai deixar claro que não é bem assim, até porque a linguagem não comunica. Não é? A gente não consegue essa comunicação ao outro. Isso, na verdade, é um equívoco, é uma ilusão que a linguagem produz. Eu estou falando para vocês e estou me iludindo de que vocês estão me escutando. E vocês estão se iludindo de que estão me escutando. Não é? Mas, rigorosamente, isso não é verdade, porque eu não tenho a mínima ideia do que é que vocês estão escutando. Não é?
eu estou falando, na verdade eu não tenho muita ideia do que é que eu estou falando também, não é? Porque faz parte do sujeito também falar sem pensar. Não é? Você fala a partir de uma sintaxe que é inconsciente. Não é? Você não fala pensando. Não é? Porque se você começar a pensar para falar, você vai ficar, não é, que parado olhando, peraí, não é, eu estou pensando ainda. Não funciona assim. Você fala com o corpo e o corpo é tomado pela linguagem e vai falando. Né? E vai... Então, a linguagem é uma estrutura, ela não comunica, porque, como eu disse, o real do corpo de cada um impossibilita essa chegada do um com o outro. Não é? O que é que implica o nome do Pai? Implica, primeiro, você, por exemplo, fazer um limite ao pensamento. Não é? Ao pensamento, no caso de Descartes, ou ao saber, no caso da ciência. A psicanálise, exatamente, porque o nome do Pai vai autorizar o sujeito algumas formas de gozar, ele implica que o sujeito não pode gozar tudo. Não é? E implica também que o sujeito não tem autonomia simbólica. O sujeito, o pensamento, jamais vai poder garantir a existência do sujeito. Não é? Na verdade, o que o sujeito, Lacan chega num determinado ponto, no Seminário 20, por exemplo, chega a dizer o quê? Que o sujeito, a forma como o ser do sujeito vai significar, vai depender de como ele goza, e não como ele pensa. Tanto é que ele troca o código cartesiano, e ele diz, gozo, logo sou. Não é? Então, nas fórmulas dos matemas da sexuação, ele vai promover isso, de como a maneira como o sujeito pode produzir alguma significação para o seu ser, depende de como ele goza, porque depende de como o fantasma do sujeito borda os orifícios do corpo. Não é? Então, veja que é uma lógica completamente diferente da lógica científica, de você acreditar que os significantes dizem algo para o sujeito. Não é? Quer dizer, Lacan vai priorizar o gozo nesse sentido, porque ele vai mostrar que existe um não saber, que obviamente os significantes servem para fazer borda, não é? Mas os significantes eles bordam um buraco, eles bordam uma impossibilidade, eles não dizem exatamente aquilo. Não é? Isso faz, por exemplo, uma oposição direta à paranoia científica. Não é? É por isso que Lacan vai dizer que isso implica em reintroduzir o nome do Pai na lógica científica, não é? Porque isso faz um limite na lógica científica. Não é? Quer dizer, não é possível você fazer um tipo de universalização do sujeito de forma alguma. Não é? Se vocês observarem, que eu acho que eu já dei esse exemplo para vocês, mas todos os filmes de ficção, não é? Nos quais a ciência toma o poder como agente do laço social, eles são paranoicos. Não é? Desde o Blade Runner, que está voltando agora, não é? Até o Exterminador do Futuro, Matrix, Gattaca. Quer dizer, é curioso isso, de que a ciência não pode ser o agente do laço social, não é? Porque o discurso científico. Quando isso acontece, já falamos, isso foi um tema nosso desse ano também, quando isso acontece, o que nós temos é uma coisa complicada que implica, por exemplo, uma lógica da segregação, como foi no caso do nazismo. Não é? Quer dizer, tivemos um seminário nesse ano, não sei se foi nesse semestre, foi no semestre passado, sobre segregação. Vai ter aí, próxima quarta. Não, isso é outra coisa. Estou vendo nos 3 encontros, teve um que a gente falou sobre a segregação. Isso é o seminário que a Celina, o Léo, o pessoal da Celina vai fazer na próxima quarta. Né? Então, quer dizer, você não pode... A reintrodução do sujeito e do nome do Pai no discurso, porque nós vivemos numa sociedade, numa cultura afetado pelo enraizamento do discurso científico. Não é? A reintrodução do nome do Pai e do sujeito nessa lógica implica exatamente em fazer um limite a essa lógica paranoica da ciência no laço social. Não é? Implica você reintroduzir a singularidade e você reintroduzir, por exemplo, o fato de que o sujeito ele não é independente do seu corpo. Não é? Porque existe
uma suposição na ciência, e é por isso que ela foraclui o gozo e o corpo, de que existe a possibilidade do sujeito existir só no campo significante. Hoje tem uma história que vocês devem conhecer que se chama inteligência artificial. Não é? Já existe filme, tem outro, inclusive tem outro capítulo do Black Mirror, né, que é um negócio assim, de que posso contar? Fazer spoiler, né? De que são duas jovens que estão numa farra, numa festa e tal, e etc. Aí começam a namorar e tal, e depois a gente descobre que, na verdade, é um programa. Elas são duas velhas senhoras à beira da morte, não é? Que entraram num programa de inteligência artificial, onde as memórias, a subjetividade delas é posta num HD, numa cápsula qualquer, não é? E aí elas tinham que escolher, elas experimentam isso e tinham que escolher entre morrer ou manter-se viva nesse mundo virtual da inteligência artificial. Não é? Qual? Ah, sim, conheço, pois é. Então, existe a suposição hoje, exatamente, de que seria possível você ter um sujeito sem corpo. Não é? Essa é uma questão complicada, porque para a psicanálise isso é praticamente impossível, exatamente porque o sujeito se sustenta no corpo. Veja como a ciência é paranoica, né? É a ideia de que você pode fazer isso sem ancoragem no corpo. Num desses encontros Nietzsche-Deleuze, acho que você não tinha nem nascido, isso faz tempo, na década de 90 e tal, não é? Eu participei deles dizendo isso, apresentei um trabalho para os filósofos dizendo isso, olha, vem cá, como é que é esse negócio da filosofia? Vocês ficam nesse negócio do pensamento. A psicanálise mostra, por exemplo, os limites do pensamento, e ela funda uma prática, que é a clínica psicanalítica, exatamente para poder lidar com o fato de que o pensamento não é suficiente, porque o pensamento não considera o inconsciente, não considera o gozo, pode até considerar o inconsciente, mas não considera o gozo, não considera o inconsciente lacaniano da não realização. Não é? E a prática do filósofo é o quê? Vão fazer clínica, como estão fazendo agora, né? Como os psicólogos fazem? Vão fazer a mesma besteira que os psicólogos fazem. Quer dizer, não tem muita diferença. O que é que se faz? Não é? Qual é a prática que vocês propõem? Pensar? Pensar para a psicanálise não é suficiente. Não é? Quer dizer, a prática precisa implicar algo que é da ordem do não pensamento, ou do não sabido. O obsessivo vai só gozar na clínica dessa. Exatamente. Quem demonstra exatamente essa impossibilidade é o obsessivo. Porque como é que você vai trabalhar com o obsessivo só pensando? Ninguém pensa mais do que o obsessivo. Não é? E o pensamento não resolve absolutamente nada. Essa lógica é a lógica universitária, né? A lógica do discurso universitário, né? De que um saber pode organizar o real do corpo, que não é verdade. Né? O toxicômano mostra como ninguém qual é o problema, porque saber, não é? Ter aquele aspecto ali do campo de significação, ele tem todas as informações, ele tem tudo, ele sabe tudo, sabe que vai morrer, inclusive, se não parar de usar droga. Então não é uma questão de psicoeducação. Não é? A questão é de outra ordem, é exatamente o sujeito poder fazer, a questão é exatamente para o sujeito poder acessar, se servir do nome do Pai. Não é? Porque é exatamente isso, porque se é o nome do Pai que dá acesso ao sujeito a um gozo autorizado, é preciso interrogar por que o toxicômano, por exemplo, não consegue se servir, o toxicômano ou qualquer outro, dos vícios. Né? Eu estava dando esse exemplo na sala de aula, por exemplo. Normalmente se fala da bulimia como sendo um problema da proximidade da figura materna, não é? Nesses casos de anorexia, bulimia e etc. Não é? Agora, é preciso considerar uma coisa importantíssima, que, por exemplo, quem normatiza os rituais de alimentação é o nome do Pai. É um complexo paterno. Não é? Ora, o almoço, o jantar não é exatamente uma ceia, não é? A ceia religiosa não é isso, é um ritual praticamente religioso, matar e comer o Pai. Não é? É curioso que os bulímicos não estejam normatizados
por essa lógica, que é a lógica do nome do pai, né? Porque o cara come toda hora. Não tem, o ritual simbólico é um complexo paterno, né? O ritual simbólico paterno não está fazendo efeito para esses sujeitos. Por quê? Que é exatamente essa questão. Por que o sujeito não está se servindo, que não é se submeter a uma autoridade normativa do pai, não é? Porque quando o neurótico tem uma economia de gozo comum, ele está se servindo no nome do pai, né? Quer dizer, é um prazer, é um usufruto de um objeto que você faz e tal, e que você tem ali os seus excessos, mas que você tem aperitivos de gozo, como diz Lacan, mas que você volta para a condição de sujeito, não é? E por algum motivo esses sujeitos não estão se servindo do nome do pai, não é? Quer dizer, não vai ser pela via da educação que você vai conseguir isso, não é? Pelo menos para a psicanálise a gente não bota muita fé nisso, não é? Porque é exatamente isso, é como o sujeito pode inscrever essa impossibilidade do gozo, porque não é proibir o gozo, não é? É alterar a economia de gozo, porque gozar ele continua gozando, não é? Precisa gozar, entende? Não tem como o sujeito não gozar, não existe isso, porque o objeto está lá. Então é diferente de você, é como se fosse a dieta zero, não é? Por que não funciona? Não funciona. O cara vai ali para as clínicas do Eusébio, dieta zero, né? Não passa 3, 4 meses, fica limpo, dependência química já era, porque faz abstinência, faz tudo, etc. Vai para casa, um mês depois está de volta, não é? Implica a economia de gozo do sujeito. Com isso eu não estou dizendo que a psicanálise tem mais eficácia, não, porque é um negócio tão complicado quanto qualquer outra prática clínica, não é? É uma clínica complicadíssima, geralmente com resultados muito precários, não é? Porque o sujeito está envolvido de tal forma, né, nessa prática do gozo, e está de tal forma apagado pelo gozo, que fica muito difícil o sujeito se recompor, fazer esse tipo de borda, né? Então, não é uma coisa simples, não é simplesmente uma crítica, sai de lá e vai para a psicanálise, não é isso, não. Porque a psicanálise também tem sérias dificuldades em tratar o sujeito nessas condições, né? Nessas condições, inclusive, o atendimento institucional é o mais recomendável, inclusive, né? Se fosse com psicanálise, talvez fosse melhor, né? Mas, bom, tá bom, né? Eu queria, então, agradecer a presença de vocês, agradecer mais uma vez aqui ao PH pela apresentação e aguardem a programação do próximo ano.